Pessoal, a partir de agora utilizarei alguns vídeos para facilitar a compreensão das instruções sobre o software Visage. Nesse vídeo número 1, vou tratar da criação de um processo. Para ilustrar este nosso primeiro vídeo, vou usar o exemplo do processo de envio de um memorando. Então, a primeira coisa a fazer, dentro da nossa área de trabalho, é identificar esse processo. Para fazer isso, podemos clicar duas vezes onde está escrito processo 1 e assim identificá-lo com o nome do nosso processo. Outra maneira de colocar em modo de edição esse texto é clicando com o botão direito e optando pela opção editar texto. Podemos observar aqui também, pressionando a tecla F2, essa ação também pode ser realizada. Terminada a digitação, basta pressionar Enter. O processo já estará intitulado. Agora, vamos inserir o primeiro participante desse processo. Para isso, vamos aqui na paleta, desceremos a barra de rolagem, na seção Swing Lanes, e localizaremos aqui o elemento Lane, que seria a nossa raia. Daqui a pouco vai ficar mais claro porque ela tem esse nome. Eu clico sobre o elemento e arrasto ele para dentro da nossa área de trabalho. Então, vou voltar aqui. Então, clico sobre o elemento e trago para a área de trabalho. Foi criado aqui Lane 1, que representa algum setor dentro do processo envio de memorando. Vamos chamar esse primeiro participante do processo, primeiro setor participante, do setor emitente. Então, o processo de envio de memorando nasce da necessidade de enviar memorando. Então, vamos incluir o primeiro elemento que inicia esse processo. Vamos aqui na seção Fluxo e localizar um evento de início, esse círculo verde. Para inseri-lo dentro do nosso diagrama, basta clicar sobre ele e arrastar. Podemos posicioná-lo no lugar que acharmos mais conveniente. Assim que inserimos o elemento no diagrama, repare que o cursor fica piscando, aguardando uma digitação. O evento de início pode ou não ser identificado. Afinal, ele já indica que o processo envio de um memorando começa ali. Nesse caso, eu vou detalhar um pouco mais esse evento, escrevendo que o envio de memorando surge da necessidade de enviar um memorando. A próxima tarefa a realizar é incluir os demais elementos do fluxo. É aqui que o Visage facilita bastante a nossa vida. Quando selecionamos um elemento, automaticamente o programa nos mostra alguns elementos de fluxo que podemos utilizar. Fluxo e dados também. Fazendo a seleção do elemento desejado, eu selecionei uma tarefa, eu arrasto para o ponto onde eu desejo inserir. Quando eu solto, o programa faz automaticamente a ligação com o elemento anterior, representado por essa seta preta aqui, que é o nosso fluxo da atividade. E fica piscando esse elemento novo que a gente inseriu, no caso tarefa 1, que a gente vai começar a discriminar. E com isso depois a gente vai ter os passos que compõem esse processo. Então, o emitente, né, primeiramente, vamos supor que ele não vai redigir o ofício. Ele vai demandar uma segunda pessoa para fazer essa atividade.
Então, ele informa o assunto e conteúdo. Então, eu estou supondo que esse emitente tem um secretário, uma secretária. Para fins didáticos, eu vou colocar esse outro participante, no caso a secretaria do setor emitente, como uma nova linha, uma nova raia nesse processo. Para fazer isso, eu corro novamente a palheta, a barra de rolagem da palheta, localizo o elemento lane, a raia, clico sobre ele e arrasto para a nossa área de trabalho. Repare que quando eu faço isso, o visage automaticamente demonstra as linhas pontilhadas ligadas ao fluxo que já existe. Soltando, ele cria um novo elemento aqui embaixo, uma nova linha. No caso, uma nova raia. Que no caso indica um outro setor participante desse processo. Eu vou renomear esse setor aqui para Secretaria Setor Emitente. É uma coisa bastante normal na universidade, né? A gente tem função, por exemplo, dos secretários que redigem os ofícios. Repare, porém, que da maneira como está aparecendo aqui para a gente, não temos a visualização completa dos dois envolvidos até então neste processo. Aí entram algumas dicas que eu demonstrei nos slides que podem melhorar a utilização do visage. A primeira delas, pode ocultar aqui essa barra, a faixa de opções. Né? Pode ser clicando nessa seta e à direita. Pronto. Para que agora a gente já tenha a visão geral do nosso fluxo até então elaborado. Então, o emitente aqui, vamos chamar como se fosse um coordenador do setor emitente. Ele tem a necessidade de enviar um memorando. A primeira atividade dele, então, é informar o assunto e o conteúdo para a sua secretaria redigir o memorando. Então, a próxima atividade, após essa ação, essa tarefa do emitente, é redigir o ofício. Para isso, eu vou fazer o mesmo processo de inserção de elementos. Eu clico sobre a atividade atual, localizo a nova atividade, nesse caso uma tarefa, e arrasto ele para a posição que eu desejo. Vou soltar aqui. E o programa faz aquela ligação através do conector fluxo de sequência para a gente. O setor secretaria, então, redige o memorando. Nesse momento, quando a secretaria realiza essa atividade, ela gera, então, um documento. Para efeitos da anotação BPM, N seria o equivalente a gerar um documento desse tipo aqui. Né? E a gente pode identificá-lo. Nesse caso aqui, esse documento gerado é o próprio memorando. Digita o documento aqui, então já é o material que ele criou. A gente vai prosseguir com as ações. Feita essa redação, a secretaria faz uma nova atividade que é encaminhar o memorando para assinatura. Repare que na maneira como estou escrevendo aqui o conteúdo das caixas, né, dos elementos, eu estou usando o presente do indicativo. Essa é uma das formas de indicar as ações dentro de um fluxograma. A outra maneira seria usar o infinitivo, por exemplo, informar assunto e conteúdo, redigir o memorando, encaminhar o memorando para assinatura. São duas convenções normalmente utilizadas. Então, a secretaria encaminha para assinatura
emitente, né, ele vai então receber o memorando. Ele recebe o memorando. Tendo recebido, ele vai tomar a decisão. Vai lê-lo e vai fazer o seguinte, responder o seguinte questionamento. A redação está correta? Então, aqui a gente colocou, na hora que a gente trouxe, o primeiro elemento de decisão. Caso a redação esteja correta, repare que atingimos o limite, né, da nossa piscina. Agora. Então, a gente pode redimensioná-la. Clico sobre a lateral, localizo aqui a seta dupla, clico e arrasto para a direita. Eu aumento nosso programa horizontalmente. Então, feita a questão redação correta, em caso positivo, representado por esse fluxo aqui, vamos chamar então de redação correta, 5. Ele vai assinar o memorando. Para que esse sim, que a gente inseriu o texto aqui, ficou muito junto com a tarefa de assinar o memorando. Basta clicar então nesse texto e podemos movimentar com a própria seta do teclado, posicionar o texto no local que a gente deseja, para que fique mais clara a leitura. Então, nesse gateway, nessa decisão, cada redação estivesse correta, ele assina o memorando. E se a redação estiver incorreta, ele pode fazer outro fluxo do processo. Então, a atividade será informar a correção a ser efetuada. Ele vai informar quem redige o memorando, a secretaria. Então, no caso, essa seria a resposta para o caso negativo da pergunta que a gente colocou aqui em cima. Repare que a leitura ficou também novamente complicada. Então, vamos movimentar essa pergunta para cima, fica mais fácil a leitura dela. E podemos mover aqui a resposta. Ficar bem claro. Então, como a tarefa aqui, no caso, informa a correção ser efetuada, a gente vai ligar essa tarefa à tarefa que vai corrigir o erro no ofício. Então, eu clico novamente na atividade, na tarefa, e levo ela para o local que eu desejo. Nesse caso, eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou ligar na tarefa já existente. Repare que o programa, nesse pontilhado verde, já verifica que eu estou querendo fazer isso. Ele já sabe que eu estou querendo vincular aquele elemento ao elemento redige memorando. Eu vou soltar. Observe, o programa fez a seta, voltando no fluxo e caindo novamente na tarefa de redigir memorando. Repare que eu estou perdendo um espaço aqui. Isso depois vai fazer com que o meu diagrama fique cada vez maior. Então, algo interessante a se fazer é a todo momento fazendo pequenos ajustes para não gastar tanto espaço. A gente pode então movimentar essas linhas. Por exemplo, cliquei aqui na linha de fluxo, a bola verde indica o início, a bola vermelha o fim. Posso clicar sobre essa bola verde e movê-la para um outro ponto de início. Vou colocar aqui à esquerda dessa tarefa. Vou soltar. Ele mudou a posição do final. Porém, eu gostaria que a posição
final, essa bolinha vermelha voltasse quanto que ela já estava. Então eu clico nela também e arrasto para cá. Repare que agora eu tenho um trecho em branco aqui. Para aproveitar melhor, então, eu vou ir na interseção dessas duas raias, localizar a seta dupla e clicar e arrastar para a nova dimensão. Note que o programa mostra a nova dimensão dessa raia e sobe, no caso aqui, a raia de baixo também, aumentando um pouquinho o espaço de trabalho. Bem, paramos na tarefa assinar o memorando. Uma vez, aliás, usando a mesma convenção, né? Na verdade seria assina o memorando, dando presente na indicativa. Após essa atividade, o nosso emitente, né, o chefe do setor, vai encaminhar para sua secretaria novamente o ofício e vai protocolar para envio. Nesse momento, ela vai precisar de um setor para encaminhar esse memorando até o seu destinatário. Isso significa que temos, então, um novo participante no nosso processo. Então, temos um novo participante. Vamos aqui, novamente, à paleta. Localizamos a opção Lane, nossa raia, e vamos trazê-la para o fluxo. Quando a gente se aproxima do nosso diagrama, ele volta a ficar pontilhado e a gente pode soltar para ele se unir nesse processo. Novamente, agora ele está avançando para além da área de trabalho que eu tenho visibilidade, mas isso não é problema. A gente pode trabalhar aqui com as barras de rolagem ou com as opções de zoom, também nos ajudam bastante. Nesse caso, eu quero ter visão geral desse diagrama. Então eu vou aqui à direita, embaixo, na opção encaixar diagrama. Clicando nessa opção, o Visage automaticamente regula o zoom para que todo o diagrama caiba na nossa área de trabalho. Voltando ao fluxo, a linha inserida nova aqui, ó, no caso a raia inserida, precisa ser renomeada. Vamos clicar duas vezes sobre ela e vamos digitar o nome do setor participante, do novo setor participante, no caso o setor de protocolo. Esse setor, então, vai receber o documento protocolado. Então, a tarefa dele aqui recebe correspondência. Vai, olha só, sempre arrastando para ligar o fluxo. Verifica o destinatário. São as atividades, então, que estão vinculadas ao setor de protocolo. E entrega a correspondência. Pois bem, ele vai entregar para quem? Vai entregar para a secretaria do destinatário. Isso significa que nós precisamos, novamente, incluir um outro elemento. Vamos um outro participante. Vamos aqui à seção Swim Lanes, novamente. Selecionamos a opção e arrastamos. Incluímos um novo setor. Para que está crescendo o nosso diagrama. Vamos ser nomeado. Secretaria do setor destinatário. Então, o protocolo vai entregar à secretaria e vai protocolar o recebimento. Aqui, novamente estamos com pouco
espaço para inserir um novo elemento, vamos clicar no nosso processo, localizar a seta dupla, que fica em cima dessas pequenas bolinhas, e arrastar ele para aumentar a dimensão. Vou ajustar novamente o zoom. Toda a tela. Repare que agora os textos diminuíram bastante de tamanho. Fica um pouco mais difícil de fazer a leitura. Mas isso é útil para redimensionar aqui o nosso diagrama. Depois faremos os ajustes para que ele ocupe da melhor maneira possível a área de trabalho que estamos utilizando. Então, a secretaria, vou aumentar um pouco junto. Protocolo recebimento, um pouco mais. E encaminho para o destinatário. Nesse caso, pode ser o coordenador, o gerente do setor, por exemplo. E a gente vai tratar aqui como um outro participante do processo. Vamos inserir aqui, então, uma nova área. Vamos identificá-la aqui como destinatário. Então, encaminho para o destinatário vai, finalmente, receber o memorando. Chegou ao seu destinatário, o processo envio de memorando finaliza. Então, localizamos aqui nos elementos o elemento fim e fazemos a ligação. O memorando está entregue. Para visualizar novamente todo o fluxo, agora a gente já tem uma visão geral. Está pronto. Aí agora a questão de fazer ajustes. Podemos redimensionar as raias para ter um melhor aproveitamento do espaço e inclusive facilitar a leitura caso precisamos fazer uma impressão ou publicarmos esse fluxo através de uma imagem, né, um arquivo de apresentação, por exemplo. Aqui a gente observa que esses dois elementos ficaram um pouco abaixo em relação à linha superior do que os demais. Podemos selecioná-los, lembrem das instruções da apresentação, dessa maneira, clicando e arrastando, com a própria seta, subindo com esses elementos. Assim, a gente fica com mais espaço vazio aqui embaixo. E pode redimensionar novamente nosso diagrama. Ajustando novamente a área. Eu só estou fazendo pequenos ajustes. Vamos ajustar novamente a caixa de diagrama. E está aí. Temos o nosso fluxo, o processo de envio de memorando. Para finalizar o trabalho, basta clicar no botão salvar e guardar o nosso fluxo no local desejado. É isso aí, pessoal. Temos o nosso primeiro fluxo modelado e em breve teremos nossas instruções. Um abraço.